Olá, tudo bem? Que Deus abençoe e ilumine grandemente e abundantemente a vida de cada um de vocês. Que você seja a própria fonte de bênçãos, a jorrar por toda a vida. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, para que glorifiquemos o nome de Deus. Amém? Hoje nós daremos a continuidade das 50 dicas para blindar a sua fé. E hoje é a 14ª dica, a dica 14, que é vigie sempre. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos orar a Deus, como sempre fazemos nestas meditações. É muito importante você sempre pedir a Deus antes de você ler a palavra de Deus, para que Deus ele venha te dar o entendimento, o discernimento e a sabedoria dele, para que você compreenda o que aquela palavra quer dizer para você. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em tua imensa e gloriosa presença. E nós te pedimos neste instante, meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente. Venha, meu Pai, nos dar o entendimento e a tua sabedoria para compreendermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Meu Pai, tira, Senhor, toda cegueira espiritual que quer atingir a nossa mente, que quer, meu Pai, nos atingir e nos atrapalhar. Meu Pai, não permita que nada venha tirar a concentração, meu Pai, de cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor venha blindar a nossa fé dia após dia, para nós sabermos, meu Pai, como agir com as lutas, com os obstáculos e com os desafios que enfrentamos dia após dia. E que esta dica de hoje, meu Pai, nós venhamos aprender e tirar muito proveito dela. Nós te entregamos tudo em tuas mãos e que seja feita a tua vontade, meu Pai. Muito obrigado. Amém. Amém? Vamos lá então. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, olha o que o Senhor Jesus diz para nós então começarmos a nossa meditação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha o que Jesus fala. Vigiai e orai. Percebam que o Senhor Jesus, nós vamos ver também lá na parábola das 10 virgens, que o Senhor Jesus diz, vigiai. Por que o Senhor Jesus fala vigiai primeiro? Porque a pessoa, ela pode simplesmente orar, mas ela acaba não vigiando. Então, infelizmente, ela acaba caindo na sua fé. Mas, quando ela vigia e ora, então ela tem esse combate e consegue então combater qualquer coisa que venha atingir a fé dela. Então, olha o que o Senhor Jesus fala. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, é importante que nós vigiemos. O que é vigiar? Vigiar não é estar atento, é estar atento, observando o que está ali. Vigiai e orai. Orar a Deus, falar com Deus. Oração é orar mais ação. Você vai falar com Deus e logo após você vai agir. Então, quando você ora, fala com Deus, é uma oração, porque você está orando e está agindo ao mesmo tempo. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha que importante nós vigiarmos e orarmos também, porque a nossa carne, ela é fraca. E você sabe qual que é a maior luta do ser humano aqui nesta terra? É a luta contra a sua própria carne. A luta contra a própria carne, essa é uma luta diária. É uma luta que você tem que lutar dia após dia. Isto é,
se você quiser viver uma vida para Deus. Se você quiser viver uma vida aplicada na palavra de Deus. Então, se você quiser viver uma vida diante de Deus, santificada, então é preciso sacrifício. E o sacrifício, nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Nós temos que lutar contra os nossos desejos, as vontades da carne e tudo mais. Então, é igual, falamos na dica passada, é igual no casamento. O casamento, para ele ser feliz, o casamento, para dar certo, é necessário um sacrifício. Ou não é? Porque não tem como um casamento durar, um casamento permanecer, se um dos dois não faz a sua parte. Então, é necessário que ambas as partes, tanto o marido, tanto a sua esposa, façam a sua parte e sacrifiquem um pelo outro. Se eles sacrificam e agora são apenas uma só carne, eles têm que viver em sacrifício um pelo outro. E assim esse casamento, então, ele vai durar, vai permanecer, porque ali está Deus. Porque quando você sacrifica e está firmado na palavra de Deus, quando você sacrifica e está firmado nesta palavra que traz vida, então você permanece. Assim como no casamento ele vai permanecer, você com Deus, que é primeiramente o seu relacionamento com Deus, ele também vai permanecer. Então, olha o que diz logo mais no nosso estudo de hoje. Não se distraia com as coisas deste mundo. É fácil perder o foco em Deus quando nos envolvemos com cuidados do dia a dia. Então, olha a primeira frase. Não se distraia com as coisas deste mundo. Se você vive uma vida de sacrifício, é necessário você abandonar as práticas deste mundo. Nós estamos aqui neste mundo aqui como se fôssemos turistas, mas nós não podemos permanecer, nós não podemos participar do que este mundo faz. E olha o que diz. É fácil perder o foco em Deus quando nos envolvemos com cuidados do dia a dia. Então, olha para você ver. As pessoas, muitas das pessoas, falam que não tem tempo de ler a palavra de Deus, não tem tempo para falar com Deus, porque é isso aqui, é acolá, tem coisa ali, tem esse serviço aqui. E acabam fazendo de tudo, mas esquecendo como prioridade a Deus que está em primeiro lugar. Então, é necessário que o vigiar sempre, é necessário também que você medite na palavra de Deus. Você não pode pertencer a este mundo. Nós estamos aqui neste mundo, como falamos, como se fôssemos turistas. Mas nós não podemos pertencer ao que esse mundo faz, nem tampouco fazer o que este mundo faz. Então, não se deixe levar pelo que este mundo faz e deixar com que você perca o seu foco em Deus, a sua atenção em Deus. São tantas coisas chamando nossa atenção e competindo por ela, que muitos se esquecem do que realmente importa e esfriam na fé. Não é que você vai deixar de fazer as suas obrigações, mas reserve um tempo, tire um tempo para Deus, para você falar com Deus, meditar na palavra de Deus, pois nós só vamos permanecer na fé, nós temos que ter fé, não só fé para conquistar as bênçãos que Deus tem para nós, mas a fé para permanecer na fé. Então, se você não alimentar a sua fé, não tem como você permanecer e você acaba deixando de vigiar. É isto que Deus ele quer falar com cada um de nós. É esta dica
que se refere a isto, o vigiar sempre. E nós precisamos alimentar, assim como alimentamos o nosso corpo, para termos forças, porque se a gente não alimentar, a gente vai permanecer forte, saudável, com saúde? Não. É a mesma coisa com a fé. Se você não alimentar a sua fé, o que vai acontecer? Vai decrescendo, né? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E quando você vê, você não vai ter mais fé como a que você tinha antes. Então é necessário que você lembre, primeiro de tudo, acordou, lembre de Deus, fale com Deus. E depois que você meditar na palavra de Deus, falar com Deus, faça as suas coisas, as suas obrigações. Mas não se esqueça, sempre priorize a Deus. Que muitos se esquecem do que realmente importa. Por quê? As pessoas, elas ficam tão preocupadas com o que é terreno, com o que passa, com tudo o que vai ficar, e não se preocupam com o que é eterno, a salvação, a vida eterna, que é por toda a eternidade. Estamos aqui neste mundo só de passagem. O nosso corpo tem um prazo de validade, ou não é? O nosso corpo tem um prazo de validade. E é por isso que nós devemos nos preocupar dia após dia, segundo após segundo, com a nossa salvação. Se você está fazendo as suas coisas, as suas obrigações, esteja em espírito, na sua mente, falando com Deus, pensando nas coisas do alto. E assim você não vai se esfriar na fé, porque você está se preocupando com o que é eterno, com o que dura para sempre. Mantenha-se conectado a Deus. Medite constantemente em sua palavra e sempre reserve tempo para ir à igreja e orar. Aqui neste nosso estudo, nós estamos vivendo nesses momentos e mesmo que a igreja, em muitos lugares onde você reside, não esteja aberta para você orar, porque a igreja ela é a casa de oração, aonde Deus faz a sua habitação. Então, se você não pode ir numa igreja porque está fechado e você realmente não pode, então faça da sua própria casa a sua própria igreja. A igreja somos nós. E quando tudo voltar ao normal e você estiver nas condições de poder ir, vá sim à igreja, porque é muito importante também para permanecermos, porque lá nós ouvimos palavras de fé e através da palavra de Deus nós alimentamos a nossa alma. Amém? Então é essa dica de hoje que eu quero passar para cada um de vocês. E logo mais fala assim: o tempo existe, basta colocar Deus como prioridade. E é verdade, quando você coloca Deus como prioridade, muitas das vezes temos milhões e milhões de coisas para fazermos durante o dia. Mas quando você dedica o seu tempo para Deus, prioriza a Deus em primeiro lugar, então você percebe que tudo dá tempo e você faz tudo naquele dia como você estava se programando. Então, tire um tempo para Deus. Hoje nós estamos falando sobre o vigiar sempre. E lá na parábola das 10 virgens, depois você acompanhe em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1, e olha o que diz a parábola das 10 virgens. Haviam 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, no caso loucas. E as 5 virgens prudentes levavam consigo as suas lâmpadas, mas também uma vasilha com azeite. Mas as 5 virgens nécias só levavam consigo a sua lâmpada, mas não levavam consigo uma vasilha com azeite de reserva. Se por acaso aquela lâmpada apagasse, então elas teriam um combustível para então encher aquela lâmpada. E aí, chegado o momento do dia, as 10 virgens adormeceram.
Só que as 5 virgens prudentes estavam atentas, acordaram e foram ao encontro do noivo. E estavam lá com as lâmpadas e o azeite de reserva, ou seja, elas estavam vigiando. Porque olha o que as 5 virgens nécias estavam pensando. Eu não vou levar. Para que eu vou levar azeite? Para que eu vou levar mais azeite comigo? Só essa lâmpada aqui dá. Só que as 5 virgens prudentes, elas pensaram no que poderia acontecer. A lâmpada poderia acabar, o azeite poderia acabar mais rápido. Então, elas estavam atentas, vigiando. Então, foram e entraram junto com o noivo. Mas as 5 virgens nécias correram, chegando lá, o noivo disse. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 25. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E olha o que diz no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, olha a importância do vigiar sempre. E o vigiar sempre se refere à sua vida com Deus e à sua salvação. Esse vigiar sempre, vigiai, você tem que vigiar a cada instante, a todo momento, para você permanecer na fé. E assim você garantir dia após dia a sua salvação, que é o nosso bem mais precioso que nós teremos lá nos céus, junto com Deus, que é a vida eterna, que é para sempre. Então, meu amigo e minha amiga, preste muita atenção, percebam que a palavra de Deus, ela nos adverte, nos alerta e nos ensina. O Senhor Jesus, ao falar, ao proferir esta parábola das 10 virgens, ele diz semelhante à nossa vida aqui na terra. Nós devemos estar preparados. E para estarmos preparados, é necessário que estejamos vigilantes, atentos, porque nós não podemos deixar com que nada venha esfriar a nossa fé. Porque o Senhor Jesus, ele pode vir num segundo. E naquele segundo, você não ir com ele. Então, é muito importante que você esteja atento. E é por isso que o Senhor Jesus fala: vigiai e orai. E aqui no versículo 13 de Mateus 25 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, é esta a dica de hoje que eu compartilho com vocês. E medite na palavra de Deus constantemente, dia após dia, para que você venha encher, para que você tenha combustível para a sua fé. Assim como um carro sem combustível não anda, a sua fé sem um combustível, o alimento, que é a palavra de Deus, ela não vai andar. Então, encha a sua fé com a palavra de Deus, que é o alimento diário que você encontra aqui na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus e lembre-se, vigie sempre e medite constantemente na palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.